Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a nomenclatura de compostos orgânicos. Mas antes da gente partir para a parte da nomenclatura, vamos fazer uma breve revisão sobre as funções orgânicas. Relembrando que nós estudamos nas aulas anteriores, funções orgânicas são determinadas pelas estruturas e agrupam compostos orgânicos com características semelhantes. Esses compostos são formados por átomos de carbono, motivo pelo qual também são chamados de compostos carbônicos. Então a gente chama de cadeia carbônica por quê? Devido à presença de átomos de carbono na nossa cadeia. E algumas características, alguns outros elementos ligados a esses átomos de carbono determinam o que a gente chama na química de funções orgânicas, que é o que nós veremos aqui a revisão. Vamos começar pelas funções oxigenadas. O que são as funções oxigenadas? Como o próprio nome diz, oxigenada vem de oxigênio. Então, são cadeias carbônicas que, além de átomos de carbono e hidrogênio, na estrutura da cadeia a gente tem a presença do átomo de oxigênio, que vai caracterizar o que nós chamamos de função, dependendo da forma em que esse oxigênio se apresenta na nossa cadeia. Nós começamos pela cetona. A cetona nada mais é do que quando a gente tem um agrupamento chamado de carbonila. O que é esse agrupamento carbonila? É quando o átomo de oxigênio faz uma dupla ligação com o átomo de carbono. Essa dupla ligação não pode ocorrer nas extremidades da cadeia. Por quê? Porque quando a gente tem a dupla ligada na extremidade, que a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem uma outra função orgânica. Então, desde que a gente tem a presença de uma dupla ligação do átomo de oxigênio com o carbono, desde que não seja na extremidade da cadeia, a gente tem o que a gente chama de cetona. Exemplo aqui, ó. Aqui é o grupamento carbonila, como a gente pode observar o carbono fazendo a dupla ligação com o oxigênio. E aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia. Então, a gente tem aqui a estrutura dos átomos de carbono. E aqui nós temos esse átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio. Observa que essa dupla ligação não ocorre em nenhuma das extremidades da minha cadeia. Então, é característico do quê? De uma cetona. Outra função oxigenada são os aldeídos. O que são os aldeídos? É o que a gente também tem a presença do grupamento carbonila, só que esse agrupamento carbonila aparece nas extremidades da minha cadeia. Por quê? Porque aí, além da dupla ligação com o oxigênio, a gente também vai ter um átomo de hidrogênio. Porque observa aqui no grupo cetona, como o oxigênio, o número atômico dele, a camada de valência, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele faz até 2 ligações. Então ele completa aqui a sua valência fazendo essa dupla ligação com o oxigênio, né? E o carbono aqui, como não está na extremidade, então ele já completa as 4 ligações com outras 2 ligações com outro átomo de carbono. Quando ele aparece na extremidade, o que acontece? O carbono liga duplamente com o oxigênio, com outro carbono, e para completar a ligação, porque o carbono faz 4 ligações, ele se liga com o átomo de hidrogênio. Então, isso aqui é o que caracteriza um aldeído. Então, aqui, ó, um carbono fazendo uma dupla com o oxigênio e uma ligação com o átomo de hidrogênio. Então, se a dupla com o oxigênio aparece em uma das extremidades da cadeia, a gente tem um aldeído. Nós temos também a presença de um álcool, que é quando a gente tem uma hidroxila. Qual é a diferença do álcool para o aldeído? No aldeído, a gente observa que o oxigênio faz uma dupla ligação com o átomo de carbono. No álcool, o que acontece? O oxigênio se liga com o carbono e, para completar as 2 ligações que o átomo de oxigênio faz, ele completa com outro átomo de hidrogênio. Então, o átomo de hidrogênio se liga ao átomo de oxigênio, diferente do que acontece no aldeído aqui, ó. Porque aqui, ó, o oxigênio faz as 2 ligações com o mesmo átomo de carbono. E aqui ele faz com o carbono e com o hidrogênio. Esse grupamento oxigênio e hidrogênio a gente chama de hidroxila, tá? Então, exemplo aqui.
Então nós temos aqui, ó, OH ligado a um carbono, OH ligado a um carbono é um álcool, característico de um álcool. O que é um fenol? A gente tem a presença de uma hidroxila, só porque ao invés dela estar ligada à cadeia aberta, né, como aqui a gente observa, ela é ligada ao anel aromático. Então, todas as vezes quando a gente tiver um anel aromático e nesse anel tivermos ligado uma hidroxila, a gente tem o que chama de fenol. Os ácidos carboxílicos são a junção de uma carbonila com uma hidroxila. Então, a gente tem aqui, ó, um átomo de carbono ligado a ele, a gente tem uma carbonila, que é uma dupla com oxigênio, mais uma hidroxila, que é o agrupamento OH. Então, nós temos aqui, ó, o grupo carbonila, né, que é o carbono dupla com oxigênio, e nesse mesmo carbono a gente tem uma hidroxila ligado a ele, que é um grupo OH. Então, um carbono faz dupla com oxigênio, e nesse mesmo carbono a gente tem uma hidroxila ligada a ele. Então, aqui na cadeia, ó, carbono, dupla O, OH, ácido carboxílico. Um éter é quando a gente possui um átomo de oxigênio entre átomos de carbono. Por exemplo, aqui, ó, a gente pode observar aqui. Aqui nós temos um átomo de carbono e aqui um átomo de carbono. Entre esses átomos de carbono, a gente tem a presença de um átomo de oxigênio. Então, entre átomos de carbono temos um oxigênio, a gente chama de éter. Oxigênio entre átomos de carbono. O éster. O éster é o que a gente tem? Nós vamos ter um grupo hidroxila, que é o carbono fazendo uma dupla com o oxigênio, e nesse mesmo carbono a gente vai ter ele fazendo uma ligação simples com outro átomo de oxigênio, e ligado a esse átomo de oxigênio que ele faz a ligação simples, a gente vai ter uma outra cadeia carbônica. Então a gente terá duas cadeias carbônicas diferentes. Observa aqui, ó. Nós temos essa cadeia carbônica, que é onde a gente tem o carbono fazendo uma dupla com oxigênio, fazendo uma simples ligação com o oxigênio, e esse oxigênio que faz a simples ligação com esse átomo de carbono, ligado a ele a gente tem uma outra cadeia carbônica. Então, esse agrupamento de duplo oxigênio e átomos de oxigênio simples, a gente tem característica de um éster. Então, agora a gente vai ver como é que a gente dá nomenclatura para essas cadeias carbônicas, né? Como é que a gente dá nomenclatura para os álcools, para os éteres, por éster e assim sucessivamente para todas as funções orgânicas. A gente segue o mesmo princípio dos hidrocarbonetos, né? Lembra que para nomear os hidrocarbonetos a gente nomeia pela quantidade de átomo de oxigênio, tipo de ligação que acontece entre os átomos de carbono, mais a função orgânica presente na cadeia. Lembra lá que nas aulas do hidrocarboneto, como era um hidrocarboneto, a nomenclatura terminava em O. Agora, como é que a gente tem mais de uma função, para cada uma dessas funções, a gente tem uma terminação dessa nomenclatura diferente, que é o que nós veremos agora. Então, aqui, ó, relembrando, a nomenclatura dos compostos orgânicos é o prefixo, que é o que eu disse, né, que determina a quantidade de átomos de carbono presente na minha cadeia. O sufixo, que é o tipo de ligação que há entre esses átomos de carbono, e o infixo, que é a função orgânica a qual essa cadeia pertence. Então, aqui, relembrando, prefixo. Se é um átomo de carbono, é met. Se são 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pent. 6, ex. 7, ect. 8, ot. 9, non. E 10, dec. Que a gente não vai ver, por enquanto, cadeias maiores do que 10 átomos de carbono. Então, se for ligação simples entre os átomos de carbono, AN. Se for uma dupla ligação, é N. Se for uma tripla ligação, IN. Agora, se eu tiver duas duplas ligações nessa cadeia, di para 2 e en para dupla ligação. Se for duas triplas ligações entre átomos de carbono, o di para 2 e o in para 3 ligações, e assim sucessivamente. E aqui a gente tem a terminação. Se for um álcool,
termina em ol. Se for cetona, termina em ona. Se for um aldeído, termina em al. Se for um ácido carboxílico, a gente começa com ácido, aí o prefixo mais o infixo, mais a terminação em óico. Se for um éster, termina em olato. E se for um éter, aí a gente vai ver porque tem uma pequena diferença aqui, porque aí a gente vai dar a nomenclatura da cadeia mais simples e depois a gente tem a nomenclatura para a cadeia mais complexa, que são os exemplos que nós vamos ver a partir